Essa é mais uma aula para o treinamento para a utilização de inversores de frequência da Brasiltec e hoje eu vou falar sobre a configuração para a utilização do controle P/D nos inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante e também no monofásico de 5 cavalos, que são esses aqui que tem essa régua de Bornes dupla aqui, né? Que são duas linhas de régua de Borne. Tem outros modelos da Brasiltec também que tem uma régua de Bornes única, e aí é outra configuração, tem outra aula, que inclusive já está publicada também, então se você tiver outro modelo de inversor, procure essa outra aula. Eu estou partindo do princípio que você já sabe o que é P/D, então na aula de hoje eu vou falar especificamente sobre configuração. Se você não sabe o que é P/D, ou se não tem segurança do que significa cada parâmetro, tem uma aula específica explicando tudo da forma mais simples e objetiva possível. Mas apesar de eu ter simplificado ao máximo, não se trata daquelas explicações mais bobinhas que não servem para aplicar na prática. Lá eu ensino inclusive como encontrar o ganho proporcional, o tempo integral e o tempo derivativo. E como já tem aula também ensinando como partir usando um botão externo, como usar um potenciômetro externo, como usar as entradas analógicas também, eu não vou ficar repetindo. Se você precisa saber alguma dessas informações, acessa a lista de aulas e veja a que te interessar. Então, indo direto para a configuração aqui, eu vou até aproximar um pouquinho mais a câmera aqui para ficar mais próximo da EHM. Nós vamos começar a configuração e o grupo responsável o grupo onde se configura todos os parâmetros P/D é o grupo PA. Então eu vou dar um prog aqui para acessar a lista de parâmetros, vou até o PA, vou dar um Enter para acessar, e aqui eu tenho o PA00. No PA00 eu vou dizer qual que é a origem do sinal do meu set point. Então vamos supor que o controle que está sendo feito é um controle de temperatura. Então é aqui que eu vou dizer, nesse parâmetro eu vou dizer de onde que vem o sinal que vai me informar qual é a temperatura desejada. Quais são as configurações aqui? Se eu deixar em 0, a configuração do set point vai ser no parâmetro seguinte. Se eu deixar em 1, vai ser AI1, que é a entrada analógica 1. Então pode ser um potenciômetro, por exemplo, pode ser um sinal que vem lá de um CLP. Se eu colocar 2 aqui nesse parâmetro, tem a entrada AI2. Se eu colocar 3, é o potenciômetro aqui da própria EHM. Então o meu set point vai ser ajustado nesse potenciômetro. Se eu colocar 5, esse dado vai vir lá da minha porta de comunicação. E se eu colocar 6, vai ser através de multispeed. Já tem aula falando sobre multispeed também. Então aqui eu coloco qual vai ser a origem do meu sinal de set point, que é o sinal, o dado, né, que vai dizer para mim qual que é o valor que eu desejo no meu processo. Se for temperatura, vai ser um valor, por exemplo, de 200 graus. Se for pressão, vai ser 10 bar, por exemplo. Então aqui é a origem do sinal. Então, dando Enter aqui para confirmar, eu vou para o parâmetro seguinte, que é o PA01. Vou dar um Enter aqui para acessar. E aqui eu vou configurar, então, quando eu escolhi 0 no parâmetro anterior, eu disse que eu ia ajustar o meu set point através desse parâmetro aqui, que é o parâmetro PA01. Então, no PA00 eu escolhi 0. Então, agora no PA01 eu vou escolher qual que é o valor de set point. Qual que é o valor desejado do processo aqui? Se for... Não importa o que eu estou controlando e não importa qual escala que eu estou utilizando, qual o valor absoluto que eu estou utilizando, porque aqui essa configuração ela é relativa. Então, é de 0 até 100%. Nesse caso está com 50%, então é a metade do meu valor máximo. Então, aqui eu estou dizendo que o meu set point é metade do valor máximo. Se na entrada analógica eu tenho um sinal de 0 a 10 volts, então quer dizer que se o meu feedback, que é o meu sinal de retorno, né, o sinal que vai vir do processo, se ele estiver dizendo que está com 5 volts, que é a metade da escala, quer dizer que eu estou dentro do meu set point. Aqui eu estou dizendo que é 50%, então, ou seja, o valor que eu desejo é metade da minha escala. Então, se lá no meu feedback depois eu tiver a metade do valor, então se a entrada é 10 volts, está chegando 5 volts, quer dizer que o meu feedback está retornando um valor igual ao meu set point, que é o que a gente deseja de fato, né? Então, vou manter aqui 50%, isso aqui, cada processo vai ter um valor diferente. PA02, aqui é a fonte do meu sinal de feedback. Então, eu posso escolher basicamente aquelas mesmas opções anteriores, só que não tem uma opção onde eu escrevo o valor, né? Porque isso aqui tem que ser lido tem que ser lido no próprio sistema, né? Através de um sensor. Então, se eu deixar em 0, vou acessar esse parâmetro aqui, se eu deixar em 0, o sinal de feedback tem que ser conectado na entrada AI1, na entrada analógica 1. Se eu deixar em 1, vai ser a entrada analógica 2. Se eu deixar em 2, vai ser o potenciômetro aqui da EHM. Se eu deixar em 3, vai ser AI1 menos AI2, tem essa possibilidade também. Se eu deixar em 4, eu posso utilizar a entrada X6, tem que ser na X6, tem uma entrada rápida, e eu posso configurar, inclusive ensinei como configurar a entrada de puff, eu posso utilizar essa X6 então. Se você tem interesse de saber como faz isso, acessa a aula onde eu ensino a utilizar as entradas analógicas. Então você pode usar a X6, que é uma entrada digital convencional, mas pode ser convertida numa entrada rápida, né? Uma entrada para pulsos, e através desses pulsos, então, eu consigo determinar o valor do meu feedback. Então,
Se eu deixar em 4 vai ser pulso, se eu deixar em 5 vai ser lá na minha porta de comunicação, esse dado vai vir da porta de comunicação. Se eu deixar em 6 vai ser a entrada analógica 1 mais a entrada analógica 2, a soma então, né, das duas. Se eu deixar em 7 vai ser o máximo entre entrada analógica 1 e 2. Se eu deixar em 8 vai ser o mínimo entre entrada 1 e 2, entradas analógicas. Vou deixar em 0 conforme estava de fábrica aqui, vou dar um Enter. O próximo parâmetro, PA03, aqui eu inverto a lógica de funcionamento, né? Porque imagina que aqui esse inversor ele pode acelerar, ele com certeza vai estar modulando a velocidade de um motor, né? E esse motor, num processo, vou citar um exemplo de um processo de temperatura. Ele pode tanto estar acelerando o motor de um compressor de um condicionador de ar, como ele pode estar acelerando o motor de uma ventoinha que está empurrando o ar quente ou vapor, por exemplo, para dentro de um processo. Então, dá para usar tanto no sentido convencional quanto no sentido reverso, né? Se eu estou usando para aquecer, quanto mais rápido girar, mais quente vai ficar. E ao contrário, se eu estou usando para resfriar, quanto mais acelerar, mais frio vai ficar. E por isso, então, tem que ter essa possibilidade da inversão da lógica de funcionamento aqui para você trabalhar com processos diretos e reversos também. Vou manter aqui em 0, PA04. Aqui é o range do feedback, só que não é para controle em si, mas é para visualização. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui está em 1000, né? Então, como está em 1000, quando eu tiver o sinal do feedback for 100%, o valor que vai ser apresentado lá no parâmetro de monitoramento, que é o U0-15, vai ser de 1000. Se eu colocar aqui, por exemplo, dá para configurar até 65.535. Se eu colocar 50.000, por exemplo, então quando eu tiver 100% do sinal de feedback, lá no parâmetro U0-15, eu vou ter esse valor cheio, então, né, valor de 50.000. Agora, se o sinal de feedback estiver na metade, eu vou ter metade do valor. E assim por diante, né? Então, é o valor máximo que vai ser apresentado. O que representa 100% do sinal de feedback? Se for, por exemplo, 100% do sinal de feedback representar 50 bar de pressão, então eu coloco aqui 50, e aí, lá no parâmetro de monitoramento, eu vou saber exatamente quantos bar que está o sistema. Eu vou ter um valor em bar mesmo, né? E não em um valor abstrato como seria um valor de tensão, né? Apesar de um sinal de tensão, um sinal de corrente ser proporcional, para quem está visualizando é um sinal abstrato, né? Se não souber como que está o sensor lá, qual tipo que é o sensor, vai ser um sinal abstrato. Então, próximo parâmetro, PA05, aqui eu tenho o ganho proporcional. No começo do vídeo eu falei que eu já ensinei como obter o ganho proporcional, e os próximos parâmetros aí também eu ensinei como obter, eu ensinei o que é também o controle PID. Não vou explicar isso aqui de novo. Então, no PA05 é o ganho proporcional, que está em 40. No PA06 eu tenho o tempo de integração, esse tempo de integração é em segundos. O ganho proporcional, ele é um valor adimensional, né? É só um ganho, é um multiplicador que eu tenho em relação ao valor de erro, porque o controle proporcional ele é relativo ao erro. Então, esse ganho, ele é um valor sem dimensão, é só mesmo para poder multiplicar aquele erro e ter uma resposta mais contundente ou mais suave. Aqui eu tenho um tempo em segundos, que é o tempo de integração. O próximo parâmetro, que é o PA07, eu também tenho um tempo em segundos. Repare que até tem uma casa a mais, como é um ajuste um pouco mais sensível, eu tenho uma casa a mais para trabalhar, uma casa decimal a mais. Então, ganho proporcional, tempo integral, aqui é o tempo derivativo, tanto tempo integral quanto tempo derivativo em segundos, né? Agora, o PA08, aqui é a frequência máxima no sentido reverso. Aqui está em 0 já, porque o motor não vai girar ao contrário, mas eventualmente se o seu processo permitir e se for benéfico, dá para limitar então essa velocidade para que o motor possa girar ao contrário, e aí você consegue limitar então uma frequência máxima para que essa aceleração não seja tão grande. PA09, aqui é a tolerância em percentual do desvio do processo em relação ao set point. Então, quando o desvio for menor do que eu configurar nesse parâmetro, o inversor mantém a rotação do motor fixa. Ele não fica modulando para cima ou para baixo a rotação do motor quando eu estou dentro dessa tolerância. Então aqui está em 0%, se eu disser, por exemplo, que eu aceito até 2% de tolerância, então se a diferença entre o sinal do processo e o sinal do set point, né, o que eu desejo e o que eu tenho, se essa diferença não superar 2%, o inversor para de modular a velocidade e mantém a velocidade fixa a fim de manter uma estabilidade maior no processo. PA10, aqui é o percentual máximo da atuação da ação derivativa. Diferente do tempo derivativo, que é uma espécie de ganho, né? No caso do tempo derivativo, não é necessariamente um ganho. Eu expliquei o que é, para quem assistiu o vídeo completo sobre o PID vai entender. Ele é como se fosse um ganho, assim, na prática, né? Mas esse aqui não, esse aqui é uma limitação. Então é um percentual máximo de atuação da ação derivativa, porque, principalmente em processos com resposta mais rápida, a ação derivativa ela acaba sendo incompatível, muitas vezes, por conta da instabilidade que ela pode gerar. E aqui eu consigo limitar, então, esse valor para evitar, em percentual esse valor, né? Para evitar que eu tenha algum problema, aqui tem 1%, né?
para que eu tenha algum problema de instabilidade. PA11, aqui é o tempo para mudança do set point de 0 até 100%. Isso aqui serve para evitar mudanças muito bruscas, né? Essa mudança ela ocorre de forma linear. Então imagina que o processo está com um valor e o inversor ele teria as condições para mudar muito rapidamente essa aceleração para que chegue no valor desejado, né? Nós temos uma diferença entre o valor desejado e o valor do processo e teria uma mudança muito rápida. Aqui eu consigo determinar, nesse parâmetro aqui que é o PA11, eu consigo determinar um tempo para mudança de 0 até 100%. Então, se for de 0 até 50%, por exemplo, daí lógico vai ser na metade desse tempo, né? Esse aqui seria o tempo total para ir de 0 até 100. Isso aqui acontece principalmente no início dos processos, né? Que você tem uma diferença muito grande entre o desejado e o valor real. Então é bacana às vezes ter, em alguns casos, né? Esse tempo, então, para evitar mudanças muito bruscas que podem comprometer o funcionamento do processo. De repente, a parte física mesmo do processo não comportaria também. Então é importante esse parâmetro aqui, em alguns casos ele se torna importante também. O próximo parâmetro é o PA12. Aqui é basicamente um filtro, só que em forma de tempo, para o sinal de feedback. Isso aqui é para atenuar o ruído, basicamente. Então eu posso colocar um filtro, vamos lá, vou colocar de 3 décimos de segundo, por exemplo. Então, basicamente o inversor vai fazer uma média mais ou menos do sinal de feedback, para que mesmo que ele tenha oscilações, que às vezes essas oscilações podem ser normais, mas podem não ser também, às vezes é um ruído elétrico que está chegando, né? Então tem uma espécie de filtro aqui para evitar mudanças muito bruscas no controle. Qual que eu estou agora? O PA13. O PA13 também é um filtro em forma de tempo, mas é para o sinal de saída, não é para o sinal de feedback, que é o sinal de feedback é o sinal do processo, né? Ele vai dizer qual que é a medida real do processo. Aqui é o sinal de saída, então para não variar, tem uma espécie de filtro de tempo aqui também, para evitar mudanças muito bruscas na saída. O que é a saída? É a velocidade a frequência de saída, né? A velocidade do motor. E o próximo parâmetro a ser configurado é o PA15, eu pulo o PA14 e vou direto para o PA15. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela, esse gráfico ele está no manual do inversor, vocês podem consultar lá também. O que acontece? Eu tenho 2 grupos de configuração do ganho integral, do ganho proporcional, tempo integral e tempo derivativo. Eu tenho o grupo 1 e o grupo 2 desses mesmos parâmetros. Eu consigo colocar valores diferentes em cada um desses grupos para ter 2 opções de controle. Uma com o ganho proporcional 1, tempo derivativo 1 e tempo integral 1 e tempo derivativo 1, e outro com o ganho proporcional 2, tempo integral 2 e tempo derivativo 2. As configurações que nós fizemos foi no PA05, PA06 e PA07, desses parâmetros que eu citei. E eu ainda vou conseguir configurar no PA15, PA16 e PA17 os mesmos parâmetros, porém o grupo de parâmetros 2. E como é que vai funcionar isso aí? Eu tenho a linha horizontal aqui desse gráfico, é o meu sinal de erro. Então, à medida que esse sinal de erro passa a ser maior do que eu configurar no PA19, começa uma transição que é linear, é uma rampa, né? Ela é linear entre o grupo de parâmetros 1 e o grupo 2. E se passar do que eu configurar em PA20, eu tenho a configuração do meu controle PID baseada no grupo de parâmetros 2. Então, isso aqui serve para quando você quer uma medida um pouco mais rigorosa, um pouco mais enérgica, né? Uma resposta diferente para quando se tem um erro muito grande ou para quando se tem um erro menor. Então, no PA19 e PA20, eles estão ali no gráfico também, né? O PA19 é onde começa a transição e o PA20 é onde passa a ser somente o grupo 2. Se o erro ficar abaixo de PA19, é apenas o grupo 1 que é válido. Se ficar acima de PA20, é apenas o grupo 2 que é válido. E entre PA19 e PA20, nós vamos ter uma transição ali, uma transição linear. Uma transição é uma rampa, né? Então, é linear. Então, PA19 e PA20, eu vou configurar o sinal do erro para iniciar essa transição. Então, né, essa transição ela é baseada no erro do processo. Então, vai ser a diferença entre o set point, que é o valor que eu desejo, e o sinal do processo mesmo, que é o sinal do feedback do sensor lá do sistema. Voltando aqui para o inversor, então, já estou no PA15, onde eu configuro o ganho proporcional, que de fábrica ele vem com um valor de 20, então eu vou manter esse 20 aqui mesmo. O PA16 é onde eu configuro o tempo integral, é o tempo 2, né? O anterior era o ganho 2, o tempo integral 2, e aqui o tempo no PA17, o tempo derivativo 2. No PA18 é a condição para a troca dos parâmetros. Isso aqui eu consigo definir também se vai existir essa troca ou não. Posso definir que não vai ter. Se deixar em 0, não tem troca de parâmetros. Então fica sempre naqueles parâmetros que nós configuramos em PA5, PA6 e PA7, que é o ganho proporcional 1, tempo integral 1 e tempo derivativo 1. Se eu deixar em 1, ele troca usando a entrada digital. Tem nas entradas digitais, aqui na régua de Bornes, aqui eu consigo configurar uma entrada que vai servir justamente para fazer essa troca dos parâmetros. Então, não precisa necessariamente ser conforme aquele gráfico. Eu posso fazer essa troca através de uma entrada digital. É só usar a função 43. Configurar a entrada digital com a função 43
E aí vai haver essa troca quando a entrada for habilitada. E se eu deixar em 2, aí a entrada, ela troca... A entrada não, na verdade, os parâmetros eles são trocados automaticamente de acordo com aquele percentual de desvio que nós vamos configurar nos parâmetros seguintes aqui, que são o PA19 e o PA20. E daí é justamente o que eu expliquei naquele gráfico, né? É uma troca automática conforme o gráfico. Então, aqui está em 20% o PA19 e o PA20 está em 80%. Então, se o erro for maior que 80%, ele exclusivamente vai utilizar os parâmetros 2, do grupo 2, né? Agora, o PA21, vou acessar esse parâmetro aqui, é o valor inicial da saída do controle PID. Eu vou mostrar um gráfico aqui também que está no manual. Ele mostra o que é exatamente esse parâmetro, né? Através desse gráfico, nós vamos, na linha vertical, nós temos a frequência da saída e na linha horizontal nós temos o tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter uma rampa de aceleração que vai ser linear e o valor que vai ser atingido de frequência vai ser o PA21 e o tempo que isso vai ficar acontecendo é o tempo da aceleração. O tempo nós vamos configurar no PA22 um tempo que vai ser basicamente, vai compreender o tempo de aceleração, que é essa rampa na diagonal aqui, mais o tempo em que a velocidade do motor vai ser linear. Para que serve isso? Para não iniciar o processo com o motor parado. Às vezes isso não é viável, né? Em alguns processos precisa começar com o motor já rodando. Então você configura, voltando aqui para o inversor agora, no PA21 eu configuro uma frequência, nesse caso está em 60 Hz, e no PA22 um tempo, né? Então por 5 segundos, já contando também o tempo de aceleração, a frequência do motor vai ser de 60 Hz. E a partir desse tempo, aí sim começa a modular através do PID. E agora nós vamos direto para o PA25, que é onde eu configuro algumas condições aqui para o funcionamento do controle integral. O controle integral tem uma condição aqui onde às vezes o set point fica fora do que a gente... O valor do processo fica distante um pouco do set point por um tempo muito grande. E o parâmetro integral ele fica monitorando esse tempo também, esse tempo vai somando ao erro. E o erro ele fica muito grande, fica fora do que deveria. E existe uma possibilidade de limitar, então, esse controle integral para que ele não fique acumulando o erro por muito tempo, para evitar que se tenha problemas com o funcionamento do processo. Então, basicamente aqui eu tenho 2 casas decimais. Na casa das unidades aqui eu consigo selecionar 0 para não ter a separação do controle integral. E se eu colocar 1, eu tenho a separação do controle integral. Ele trabalha separado do proporcional e do derivativo. E aqui na casa das dezenas eu vou escolher se a ação integral, se ela vai continuar sendo calculada quando o valor máximo na saída do inversor já tiver sido atingido. E vocês concordam comigo que caso a frequência da saída do inversor ela já esteja no máximo, não precisa ficar calculando mais erro, porque não vai aumentar essa saída, ela já está no máximo. Então não tem por que ficar somando erro nela. Então nesse caso aqui das dezenas eu posso deixar em 0 para continuar o cálculo integral, ou se eu deixar em 1, vai parar de calcular a ação integral para evitar que esse erro fique somado, fique acumulado e quando a saída aqui do inversor ela precisar baixar um pouquinho para que esse controle, essa ação integral ela não fique interferindo. E o que eu não citei anteriormente é que para interagir na casa das unidades aqui, a gente configurou se o integral seria calculado separado ou não. E para interagir aqui com o controle PID, para pausar esse cálculo no controle PID através de uma entrada digital aqui no inversor, se utiliza a função 22. Tem que configurar alguma das entradas digitais com a função de 22 para poder interagir, então, para pausar o controle, e assim, então, vai interagir diferente de acordo com o que eu configurar aqui para calcular o integral separado ou não. Aí no PA26 eu configuro o percentual mínimo de feedback para considerar que o sinal foi perdido. Imagina que eu tenho um sensor e esse sensor, ele por algum motivo, foi desconectado. Talvez o cabo se rompeu, talvez o sensor queimou, e isso pode levar o processo a uma instabilidade, né? Pode subir muito ou pode cair muito. Então não é interessante que isso aconteça, e se eu perder esse sinal desse sensor, se o sinal ele ficar muito baixo, eu consigo determinar um percentual aqui. Vamos supor que é um controle de temperatura. A temperatura nunca vai ficar abaixo de algum determinado patamar, né? Então se o sensor tem um range e ficou abaixo da temperatura ambiente, quer dizer que ele foi desconectado, né? Teve algum problema com ele. Então eu consigo determinar um percentual aqui, vou colocar 5%, por exemplo. Então se ficar abaixo de 5%, vai começar a contar um tempo que eu configuro aqui no PA27, um tempo em segundos. Vou colocar que são 5 segundos. Então se o sinal do feedback for de abaixo de 5% por mais que 5 segundos, então vai dar um erro aqui de sinal de feedback perdido. É para isso que serve então. Eu consigo configurar um valor mínimo em percentual e um tempo de atraso para isso acontecer, porque às vezes é só uma instabilidade do sinal também, né? Então ele conta um tempo com um sinal abaixo do que eu considerei como mínimo e aí vai dar um erro aqui no inversor de sinal de feedback perdido e ele para o processo.
E aqui o último parâmetro é o PA28. Aqui eu vou dizer se, quando o motor estiver parado, se o cálculo do PID vai continuar sendo feito. Se eu deixar em 0 esse parâmetro aqui, o cálculo ele para, ele não é feito mais. E se eu deixar em 1, conforme vem de fábrica, ele vai continuar calculando mesmo quando o motor estiver parado. Então esses são os parâmetros aí para a utilização do controle PID. Se você tiver alguma dúvida conceitual do que é o PID, de como chegar nos valores, como que eu escolho qual que é o ganho proporcional, tempo integral, tempo derivativo, assista a aula completa sobre controle PID. Essa aula ela é mais genérica, eu diria assim, é para controle PID. Ela vai ser útil para você até mesmo para fazer controle com controlador de temperatura, por exemplo, ligando uma resistência, porque os conceitos do PID são os mesmos e isso vai te ajudar de diversas maneiras, então sugiro que assista essa aula também.